Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Clube da Mama Talks, o podcast oficial do Clube da Mama de São Paulo. Aqui reunimos especialistas para aprofundar discussões clínicas relevantes e importantes no cenário atual. Nosso objetivo é promover conhecimento e atualização contínua sobre o câncer de mama. Meu nome é Leandro Jonathan, eu sou médico oncologista e fundador do Clube da Mama. E hoje, para essa discussão, eu tenho o enorme prazer de receber dois grandes especialistas e professores, o Dr. César Cabello, médico mastologista e professor livre-docente da Unicamp, e a doutora Patrícia Prola, médica geneticista e professora de genética médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para essa discussão, hoje nós buscamos aprofundar conceitos e atualizações em câncer de mama hereditário. Nós sabemos que a compreensão e o entendimento de causas hereditárias do câncer trouxeram grandes avanços para o manejo das nossas pacientes e dos seus familiares, desde a prevenção ao diagnóstico e com um grande impacto no tratamento. De acordo com o conhecimento atual, 5 a 10% dos casos de câncer de mama no mundo estão relacionados com uma causa genética hereditária, o que nós chamamos de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama, que está associada com genes de alta e moderada penetrância, incluindo BRCA1, BRCA2, TP53, PALB2, ATM, CHEK2. Em torno de 40 a 50% desses casos de câncer de mama hereditário, eles são associados com outros genes além do BRCA1 e do BRCA2. Iniciando a nossa discussão, doutora Patrícia, eu gostaria de te perguntar, diante desse dado, de que 40 a 50% dos casos de câncer de mama hereditário estão associados com outros genes, além do BRCA1 e do BRCA2, na sua avaliação como uma grande especialista, quais são os genes que têm uma maior utilidade e acionabilidade clínica hoje, em 2025, e que devem ser incluídos numa investigação de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama? Bom, eu queria começar agradecendo, então, ao Dr. Leandro, ao Dr. César, por essa oportunidade. Muito bom a gente poder estar aqui falando sobre oncogenética, sobre câncer hereditário. Eu vou começar, Leandro, com uma percepção pessoal, que é a de que, embora a gente diga que 5 a 10% dos casos de câncer de mama se pensa que são hereditários, eu acredito que esse número, essa proporção vai mudar nos próximos anos, a gente vai ter uma proporção maior. Eu acho que a gente vai chegar perto de 20% à medida que a gente vai identificando outras situações, hoje não reconhecidas, de genes relacionados à predisposição hereditária ao câncer de mama. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria fazer, que eu acho que ao invés de 5 a 10 nos próximos anos, a gente vai ver que o câncer de mama hereditário, ele inclusive é mais comum do que a gente acredita hoje. Em relação aos genes que são mais acionáveis, tem várias maneiras de a gente olhar para esse conceito do acionável. Então, uma delas é, os genes que estão relacionados com maior risco de desenvolvimento de câncer são aqueles mais acionáveis. Então, por exemplo, a diferenciação entre os genes de alta e moderada penetrância, geralmente a gente faz pelo risco relativo. Então, tudo que tem um risco relativo, todas as variantes em genes que têm risco relativo de 5 ou mais, a gente considera de alta penetrância. Aqueles, em torno de 2 a 5, menos de 5, são de moderada penetrância. Essa é uma forma de olhar. A outra forma de olhar é em relação aos desfechos que a gente tem quando a gente identifica essas variantes e age sobre a presença dessa variante. Então, o quanto que você consegue mudar a história natural e mudar esse risco a priori, Por exemplo, na alta penetrância, um risco de 6, 7 vezes maior que a população geral de ter câncer. O quanto que você consegue, com condutas de redução de risco,
trazer esse risco mais para perto da população geral. Então, o grupo de genes que eu diria são mais acionáveis são aqueles de alta penetrância, né? E aí a gente não pode, obviamente, se restringir a BRCA1 e BRCA2. Só que o que a gente está vendo é que mesmo os que têm um risco associado de câncer ao longo da vida menor, como ATM, SHEQ2, eles são importantes em termos de morbidade, eles também estão relacionados com intervenções que a gente pode fazer de redução de risco, não tão dramático quanto os de alta penetrância, mas importantes também. Então, eu te diria assim que todos os genes que hoje se incluem em painéis comerciais, sejam eles de moderada ou alta penetrância, são acionáveis, mas é nos de alta penetrância que a gente vai ver uma redução mais dramática do risco com uma intervenção, e onde a gente tem estudos que mostram desfechos duros, né, mais robustos, como, por exemplo, a redução da mortalidade. Isso a gente ainda não tem essa informação com os genes de moderada penetrância. Certo. E uma questão importante quando nós olhamos para isso também, doutora Patrícia, que por muito tempo nós ficamos no extremo, né, testar somente o BRCA1 e o BRCA2, e hoje nós temos uma tendência de caminhar para o polo oposto, com a utilização de painéis muito ampliados, alguns contemplando até uma centena ou mais de genes, né? Na sua percepção e na sua experiência clínica, para quais pacientes que a senhora vê uma indicação maior desses painéis ampliados e quais são os riscos da utilização desses painéis tão ampliados na prática clínica? Pois então, o uso dos painéis mais ampliados, né, é uma faca de dois gumes, como a gente diz aqui no Sul, né? Ele tem um lado positivo, que é o lado da descoberta, né? Então, com o uso de painéis mais amplos e de análises genômicas mais amplas, a gente começou a ver que tem certos genes que antes não se tinha nenhuma percepção de relação com câncer de mama, que hoje a gente já investiga fortemente para tentar comprovar essa associação. Vou te dar dois exemplos, né? O gene BAP1 e o gene CDKN2A, são genes que não eram tradicionalmente relacionados a câncer de mama, mas à medida que a gente foi testando pacientes com esses painéis mais amplos, se começou a ver uma frequência alta de mutações nesses genes em pessoas com câncer de mama, e hoje se questiona se há efetivamente uma associação e qual é a força dessa associação. Então, o uso de painéis mais amplos, ele vai permitir, ou até de exoma e genoma, ele vai talvez nos permitir a descoberta de novos genes relacionados ao câncer de mama, o que pode ser uma coisa positiva. Por outro lado, na prática clínica, na verdade, a gente não tem uma evidência de que esses painéis amplos, muito amplos, com mais de 100 genes, efetivamente trazem um resultado que vai mudar a vida daquela paciente. Tá? Então, tem um colega famoso dos Estados Unidos que usa essa prática de pedir um teste mais amplo. Ele chama isso de rastreamento oportunístico. Como hoje em dia não é muito mais caro você fazer um teste muito mais amplo, então já que vamos fazer um teste mais amplo. Só que com isso, na verdade, a gente está muitas vezes investigando sem ter a evidência de que realmente, forte evidência, né, de que aquilo realmente é efetivo para o diagnóstico e vai fazer uma diferença para o paciente. Então, o que eu acho que é preciso fazer, se alguém for usar um painel mais amplo, que seja além dos genes canônicos, como a gente diz, né, de alta e moderada penetrância, tem que explicar para a paciente que aquela análise é uma análise investigacional ou experimental, como se ela tivesse um estudo de pesquisa. Porque muitos dos genes que vão estar sendo testados ali, hoje a gente não tem evidência de efetiva associação, causalidade, né? Mais importante do que associação, causalidade para estar causando câncer de mama. Então, eu acho que a gente precisa ser honesto com o paciente e dizer, olha, a prática clínica, a evidência nos diz que a gente tem que usar um painel de genes efetivamente relacionados a câncer de mama hereditário. Tudo que estiver além disso, né, todo painel que olhar outros genes, em relação ao fenótipo da paciente, se for câncer de mama hereditário,
é uma coisa experimental, investigacional. Sim. E hoje nós recebemos ali uma publicação importante, né, do grupo do nosso convidado aqui, o professor César. E, César, eu acho que você poderia resumir para a gente essa publicação. E eu acho que essa publicação nos alerta para um potencial risco, né, do uso dos painéis muito ampliados na prática clínica. É isso mesmo. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, viu, Leandro, pela oportunidade de estar com você, com a Patrícia aqui, que são pessoas que são nossas referências, né? Algumas das referências mais importantes do nosso país em oncogenética. E parabenizar você pelo projeto Clube da Mama, muito legal esse modelo, essa oportunidade de a gente bater um papo aqui. É uma grande honra em meu nome e nome lá do nosso grupo da Unicamp. Então, por coincidência, né, ontem a gente foi publicado um trabalho do nosso grupo lá, do CAISM, do nosso setor de alto risco, foi publicado no Frontiers of Cancer Cause and Society, e está em Open Access, então dá para acessar, todo mundo pode ler o artigo. E a gente avaliou o impacto do tamanho dos painéis em relação à quantidade de VUS, né? E nós comparamos um painel expandido de 144 genes, onde estão incorporados genes acionáveis ou não, né, de moderada penetrância, baixa e alta, comparando com painéis mais menores, né. Uma das referências foi a publicação do Rodrigo Guimbalini, que acho que é uma das mais importantes do Brasil, vendo lá uns 23 genes, teve uma publicação nossa de 20, e nós confrontamos os painéis. E assim, aconteceu aquilo que a gente esperava. O painel estendido, ele aumenta muito a frequência de VUS e não melhora a performance em relação à detecção de variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas. Então, comparando as três possibilidades, né, os dados do Rodrigo, do nosso grupo e de um painel de 144 genes, a gente só aumentou a quantidade de VUS. E VUS, né, é um grande desafio, porque é uma situação onde você gera uma série de ansiedades para o paciente, uma necessidade assim, de um aconselhamento muito bem estruturado, onde o geneticista tem expertise em oncogenética, para que você não acabe fazendo uma malpraxis com esse resultado, né? A VUS tem que ter seguida, a grande maioria delas acaba evoluindo para benigna, provavelmente benigna. No entanto, a gente tem um grupo que pode estar um upstage, né, para alterações patogênicas, pode chegar até 20%. Então, os nossos dados assim, são uma referência brasileira, né, mostrando que o painel estendido realmente talvez não seja o melhor, porque gera esse problema da VUS, que provavelmente não vai beneficiar os nossos pacientes. Então, um resumo assim, mais ou menos geral. Excelente, excelente. Parabéns pela publicação, César. E só para quem está nos ouvindo, quando a gente usa o termo VUS, nós estamos falando das variantes de significado incerto, indeterminado, né? Que, como o César disse, vai precisar de um acompanhamento e, na grande maioria dos casos, em torno de 80%, elas serão reclassificadas como benignas, né? Evoluindo um pouco na nossa discussão, um tema muito relevante no cenário atual, né, é a discussão com relação aos critérios para a testagem genética em câncer de mama, né? E há uma linha que defende que toda paciente com câncer de mama, independente de outros fatores, deveria receber o teste genético, que é o que nós chamamos de testagem universal. E eu gostaria de ouvir, né, a opinião de vocês sobre as vantagens, desvantagens, desafios da testagem universal para câncer de mama, assim como a opinião e percepção individual de cada um de vocês. A gente pode começar com você, César. Bom, Leandro, esse é um tema bastante controverso, né? Eu acho, na minha opinião, assim, mesmo para as pessoas mais conservadoras ou flexíveis em relação ao assunto, de que hoje a gente pensa da seguinte forma: quem é que não deveria ser testado? Então, acho que isso é mais ou menos consenso, né? Uma paciente com câncer de mama, a gente tem que parar na frente e imaginar, será que realmente vale a pena não testá-la? Agora, a minha opinião pessoal em relação à testagem, que eu acho que facilita a abordagem de uma forma total, é a testagem universal. Eu defendo a testagem universal já há algum certo tempo. Vou tentar sustentar isso rapidamente. Em 2019, né, teve uma posição do grupo de cirurgiões oncológicos americanos defendendo a testagem universal, e desde então isso começou uma controvérsia no mundo, existem divisões de opiniões, né?
Mas hoje, como é que eu vejo essa questão, assim, de uma forma geral? Eu vou usar algumas referências. A ASCO, né, a American Society of Clinical Oncology, o ano passado fez uma publicação do JCO sugerindo nesse movimento de que, no mínimo, as pacientes com câncer de mama de 65 anos para baixo fossem testadas. Então, sobra o grupo para cima para não ser testado. E nesse grupo para cima, existem condições onde você também indicaria testagem. Então, por exemplo, se eu for fazer uma associação, o que hoje o NCCN e a ASCO recomenda, eu vou associar para esse grupo triplos negativos, carcinomas lobulares, antecedentes familiares de tumor de ovário, pâncreas, câncer masculino. E daí, eu na verdade não publiquei, mas eu tentei fazer algumas análises, por exemplo, usando o Brasil como referência. Então, se eu pegasse a população brasileira, usando dados do IBGE, mais ou menos 27% dos casos de câncer de mama na nossa população são acima de 65 anos, 27. Daí, triplo negativo depois dos 65 são mais ou menos 5%. Lobulares são 13%. Agora, se eu for colocar estádio 4 também, levando em conta os critérios, e toda o apanágio em relação aos antecedentes familiares, eu estimo que 90% da população brasileira entraria dentro do critério de testagem. Esses 10%, facilmente eu perco na hora da indicação, em virtude desses critérios rebuscados, né? Então a gente já tem várias publicações mostrando isso. A partir do momento que você cria os critérios rebuscados, é difícil, a gente não consegue lembrar. E daí você acaba fazendo com que as pacientes percam a oportunidade de serem testadas. A testagem universal facilita. E por fim, o que eu acho? Eu acho que a testagem universal, com painel, ela é custo-efetiva. A gente já tem alguns indícios disso, nacionais e internacionais. E assim, se você fizer um paralelo com o que se gasta no rastreamento mamográfico para câncer de mama em mulheres saudáveis, o impacto que a mamografia traz na mortalidade por câncer de mama, com uma testagem universal, levando-se em conta 5 a 20% de incidência de alterações, a testagem ganha de longe do rastreamento mamográfico nessa população. Ninguém fala para não rastrear câncer de mama, e eu sou a favor. Agora, a testagem universal, ela salva muito mais vidas do que o rastreamento mamográfico nessa perspectiva. Para as pacientes com câncer e para os familiares também, que, assim, é uma coisa muito interessante, muito importante, quando você acha uma variante em alguém com câncer e você pode testar os membros saudáveis e esses membros vão poder ser submetidos a cirurgias redutoras de risco que salvam vidas, tá? Então, só para sustentar aquilo que eu penso em relação a isso. Excelente, excelente. Doutora Patrícia, sua percepção, comentários? A minha opinião pessoal também é que a gente deveria, sim, né, testar as pacientes, todas as pacientes que tiveram câncer de mama. Nem sempre a minha opinião foi essa, né, essa é uma opinião que eu fui, vamos dizer assim, elaborando nos últimos anos, à medida que foram aparecendo as evidências. E eu concordo com o César, que quando a gente identifica uma paciente com predisposição hereditária, além dela, a gente tem toda a questão dos familiares, né? A gente tem os familiares que, a partir de um caso positivo, poderão ser testados ainda sem ter câncer, e aí a gente conseguir fazer a identificação preditiva antes do câncer e a redução de risco mais efetiva também. É interessante. E eu gostaria, assim, eu entendo, né, são pontos... Posso complementar? Posso complementar? Eu já Pode. tinha terminado, eu achei que a gente estava numa interrupção aí desculpe, da gravação. Pode continuar, doutora. Tá, então, o ponto que me preocupa, né, nesse sentido, é o acesso, né, e o acesso aqui à informação adequada no período pré-teste, né, então a gente tem poucas pessoas que estão devidamente habilitadas para fazer essa orientação de um teste genético, que a gente chama de aconselhamento genético pré-teste, mas poderia ser simplificado como orientações para aquela paciente que vai fazer o teste genético, para ela saber o que ela pode esperar de um resultado. E mais importante do que isso, a gente tem que pensar que, no mínimo, né, 10%, se não talvez até 20% das mulheres com câncer de mama terão alterações genéticas e precisarão ser acompanhadas
possivelmente por toda a vida em relação a esse risco, né? Com rastreamento diferenciado, com as cirurgias redutoras de risco em alguns casos. E aí a gente não tem uma rede ainda preparada para absorver, provavelmente, todos esses casos. Acho que a gente pode criar esse problema e depois tentar resolver. Mas a minha preocupação não é em relação à necessidade de fazermos isso. Eu cada vez mais acredito que usar os critérios somente vai evitar que a gente diagnostique todos os casos, e a gente deveria tentar diagnosticar todos os casos. Minha preocupação é com o que vem depois. E eu queria agradecer o César por ter feito o trabalho belíssimo que ele fez, né, porque demonstra dados locais, né, dados brasileiros, que nós carecemos desses dados. Então, é muito importante a gente conhecer a nossa realidade. E para finalizar, Leandro e César, saiu ano passado um estudo do Canadá, é um estudo teórico, que mostrou custo-efetividade até mesmo de rastreamento populacional. Então, não precisaria nem ter o câncer de mama, né? No Canadá, se testassem todas as mulheres a partir de uma certa idade, isso seria custo-efetivo e provavelmente reduziria a incidência e a mortalidade por câncer de mama e outros tumores. Então, só para corroborar que dados mais recentes mostram que provavelmente a gente não vai conseguir, né, segurar essa onda por muito mais tempo, e eu acho que o futuro é realmente o teste de todas as mulheres com câncer de mama, minimamente. Isso, importante. E acho que, concluindo essa discussão, eu acho que é um debate mundial importante, e nós vamos avançar nisso, né, é a testagem universal, mas eu acho que um debate relevante, talvez mais importante no Brasil hoje, é nós discutirmos o acesso mínimo para as nossas pacientes brasileiras, né? Pelo menos aquelas que têm o critério de testagem. O trabalho da Alessandra Borba, da doutora Alessandra Borba, nos mostrou que pacientes do setor privado com critério clássico de testagem, critério de alto risco, em torno de 50% não têm acesso à testagem. E no serviço público, menos de 5% das pacientes com critério de alto risco para a testagem genética têm acesso. Então, eu acho que no Brasil a gente precisa muito evoluir essas discussões do acesso pelo critério e chegar à discussão da testagem universal. César, 2 perguntas rápidas assim para você em questão da testagem, que é uma dúvida da prática clínica dos colegas, né? Um paciente que faz hoje, atual, um painel NGS com capacidade de avaliar CNVs, que são as variações do número de cópias. Esse paciente ainda precisa de um complemento com MLPA, ou a metodologia atual dispensa da complementação do MLPA? Olha, Leandro, essa pergunta é muito importante, e assim, nos trabalhos clássicos, né, quando foi elaborada, né, essa técnica de CNV, né, essa técnica ela sempre era validada com MLPA, tá? Então, se a gente for ver os trabalhos, eu fui rever tudo isso, né, então a técnica surgiu, daí foram feitas as validações, e nas validações foi considerado de que o CNV sim era validado como um surrogate, um substituto da técnica de MLPA. Então, na prática, assim, bons laboratórios que levam em conta os critérios rígidos, né, de que se faz de boa prática, né, em relação à questão técnica, né, que isso leva em conta, entre outras coisas, uma boa máquina, um sequenciômetro adequado, que corra todas as áreas de interesse, mais de 30 vezes pelo menos, uma cobertura total e um estudo que é tecnicamente adequado, teoricamente não precisa. Só que assim, o que acontece, na minha opinião? Em situações, por exemplo, onde você tem um heredograma muito complicado, de altíssimo risco, ou que você tenha características sindrômicas típicas de alguns genes, isso a gente consegue ver, por exemplo, em BRCA1, BRCA2, TP53, algumas situações de Lynch, eu acho que sim, vale a pena, mesmo nos seus laboratórios de confiança, estar solicitando MLPA para alguns genes especificamente, tá? Então, aí a importância de um aconselhamento genético bem feito, né? Uma avaliação
pré-teste, pós-teste, né, adequada para que você reavalie essa questão. Agora, em situações gerais, com teu laboratório de confiança e tudo mais, teoricamente, classicamente, na minha opinião, não precisa. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? Perfeito. Algum comentário adicional, doutora Patrícia, sobre isso? Na sua prática... Eu concordo com o César que realmente, na maioria das vezes, já não é mais necessário, porque os novos protocolos de sequenciamento de nova geração, né, com os pipelines de hoje, eles têm uma robustez para identificar CNVs, né? O que é bem importante, e até fazer uma divulgação aqui, recentemente nós tivemos o evento Câncer de Mama Gramado, onde a gente teve quase um dia todo de discussões relacionadas à oncogenética. Essas aulas elas vão estar disponíveis, né, gratuitamente no site do evento. Então, quem tiver interesse, não pôde ir a Gramado, poderá ver essas aulas. Teve uma aula muito importante da nossa colega Edmir Palmeiro, que é, né, uma especialista de diagnóstico molecular, onde ela fala da importância de ler o laudo no seu detalhe, né? E muitas vezes no próprio laudo, especialmente quando a gente não conhece o laboratório, vai estar escrito o que são limitações e restrições daquele teste especificamente. Isso vai poder te ajudar a definir se é necessário fazer algum exame adicional, por exemplo, né, um ensaio que não tem uma boa capacidade de detectar CNVs, você possa, então, ter indicar com mais facilidade um teste adicional que é o MLPA. Então, acho que vale a pena também, na dúvida, se você tem dúvida, a gente faz pouco isso, né, Leandro e César, mas ligar para o laboratório, conversar com o laboratório, sim, falar da sua suspeita clínica e ver com eles se houve alguma limitação na análise daquele paciente especificamente, e se o laboratório também sugere que alguma investigação adicional deva ser feita. Excelente. Acho que concluindo essa primeira parte da nossa discussão, já foi salientado aqui mais de uma vez, para que a gente possa definir, né, de uma forma adequada qual paciente testar, a metodologia, quais os genes incluir e, principalmente, a adequada orientação do paciente pré-teste, o aconselhamento que nós chamamos de pré-teste, ou pelo menos orientações mínimas, como a doutora Patrícia citou. Isso se faz muito importante e necessário e tem um grande impacto, né, na condução adequada dos casos, né, e na orientação adequada do teste, e não só do teste. Depois, até para orientar e manejar os resultados, você já está um passo adiante. Então, nós queremos reforçar a importância do aconselhamento pré-teste na condução dos nossos pacientes, mas nós sabemos que isso é um desafio no Brasil. Caminhando um pouco agora, quando nós temos o resultado do exame em mãos, já pensando ali no aconselhamento pós-teste. Doutora Patrícia, nós temos alguns desafios, né, quando nós estamos com o paciente já testado na nossa frente para o aconselhamento. Um desses desafios, já citado aqui também, são as variantes de significado incerto, né, que elas podem acontecer em até 50% dos casos, a depender do tamanho do painel. E principalmente quando essa variante acomete um gene de alta penetrância, BRCA1, BRCA2, né? Esse é um desafio. Quais as recomendações formais e práticas, né, e baseadas em evidências para o manejo do paciente com uma variante de significado incerto? Bom, então aqui eu acho que também é importante, né, a gente saber em que laboratório foi feito o teste, porque a parte da análise da sequência, né, ela vai ser uma análise muitas vezes automatizada e uma análise que é muito reprodutível, de laboratório para laboratório, ela é a mesma, é feita, né, por um conjunto de equipamentos e não tem muito erro, né, geralmente. O que é o crítico é a análise do resultado, né, qual o pipeline, quais são os softwares, quais são os métodos que são usados para classificar, filtrar e classificar as variantes que são relevantes. E hoje, infelizmente, nem todos os laboratórios usam, né, os mesmos critérios. Por exemplo, tá, alguns genes de predisposição ao câncer, eles têm critérios de classificação da patogenicidade naquelas 5 categorias, né,
patogênica, provavelmente patogênica, VUS, provável benigna e benigna, que são diferentes, são específicos para aquele gene, e nem todos os laboratórios vão usar, por exemplo, para o gene TP53, uma classificação específica, não existe uma regulamentação que exija que isso seja feito. É a boa prática, mas não é realmente regulamentado. E isso são coisas que mudam constantemente, a gente tem que estar sempre muito atualizado. Então, a primeira coisa é se realmente é uma VUS. Essa é a primeira pergunta, né? Algumas pessoas têm a formação e por exemplo, lá no nosso serviço, muitas vezes a gente pega um laudo e a gente reclassifica nós mesmos, baseados em informações, né, da literatura, de evidências, e se a gente tem alguma dúvida, a gente entra em contato com o laboratório, seja qual laboratório for. Agora, né, se realmente for uma VUS, e se for uma VUS um gene acionável, especialmente se for de alta penetrância, compatível com o fenótipo, né, compatível com o fenótipo que a gente está vendo no paciente, aí a recomendação é acompanhar esse paciente no mínimo anualmente, né, e a cada ano revisar os dados da literatura em relação a essa classificação, se continua sendo VUS ou se foi reclassificado. E como César falou, na maioria das vezes, quando é reclassificado é para benigna ou provável benigna, mas em cerca de 10%, 5 a 10% dos casos, em alguns genes até 20% dos casos reclassifica para patogênica. Então, eu tenho um problema, Leandro e César, com os laboratórios que eventualmente dizem, né, até mesmo em projetos de pesquisa, que não precisa laudar as variantes de significado incerto. Isso a gente às vezes encontra, né? Porque uma variante de significado incerto, ela pode reclassificar, tá certo que talvez em 10% dos casos no máximo, mas se for a tua paciente, ou se fosse eu ia querer saber, obviamente, porque a reclassificação para patogênica ou provável patogênica vai mudar tudo para a vida dessa pessoa. Então, eu tenho muito respeito pelas VUS e eu acho que a gente precisa, né, mostrar para o paciente que é necessário acompanhar até a gente ter essa definição. Excelente. César, e outro desafio, eu acho que essa é uma área que você lida bastante no seu serviço, são pacientes com histórico pessoal e ou familiar, né, significativos, e um teste genético negativo. Como manejar esse paciente e as famílias, né, com um heredograma sugestivo de uma síndrome de predisposição hereditária, mas com um teste genético, com uma metodologia adequada, negativo. Como você vê e maneja esses casos na sua prática clínica? Olha, Leandro, isso daí realmente é um grande desafio, né, que a gente lida diretamente. E uma coisa que é importante a gente pontuar é de que a gente considera um teste realmente negativo quando você acha uma variante patogênica ou provavelmente patogênica em alguém, e daí esse que é o probando, e daí você avalia o membro saudável ou doente e não acha aquela variante. Então, essa pessoa é negativa. Alguém tem a variante que está associada ao fenótipo, e essa pessoa não tem, ela é negativa. Agora, um teste onde não se acha nada, ele é um teste inconclusivo. E daí é o grande desafio, porque pacientes com teste negativo, teoricamente, é para ter o mesmo risco habitual da população. Agora, os testes inconclusivos, a gente tem que levar em conta o heredograma, o antecedente de risco, né? Então, essas são as duas situações que desafiam. O não acesso ao teste, que é o que a gente vê de uma forma muito importante em saúde pública e mesmo em saúde suplementar, né? Como você comentou, os dados da Alessandra, excelentes, e as situações de testes inconclusivos. Então, o que eu tenho feito lá, o que a gente tem feito na nossa prática, inclusive lá no CAISM, na Unicamp, é considerar o heredograma, tá? Então, um padrão de herança autossômica dominante, um heredograma de alto risco, na nossa concepção, a gente tem indicado cirurgias redutoras de risco independente da testagem, ou por falta de acesso ou testagem inconclusiva. E um dado interessante a gente vendo aí quais são as recomendações, por exemplo, o próprio NCCN, né, essa última versão é de 2016, que já é para o ano que vem, eles colocam claramente de que você pode sim utilizar um antecedente familiar importante
como um critério de indicação de cirurgia redutora de risco. Eu acho que um grande desafio na nossa prática, em termos de cirurgia redutora de risco, o que a gente faz classicamente, né, no nosso serviço? É mastectomia bilateral ou unilateral redutora de risco e salpingoforectomia associada ou não esterectomia redutora de risco. Eu acho que o desafio é indicar salpingoforectomia nas pacientes sem teste ou com teste inconclusivo, porque realmente, né, esse tipo de procedimento, ele mexe muito com a qualidade de vida das mulheres. Mesmo você fazendo a reposição hormonal, existem várias referências mostrando que não é igual, né, reposição hormonal pós-salpingo com o menacme propriamente dito, com a função hormonal convencional. Mas mesmo assim, a gente tem avaliado em decisões colegiadas situações onde um heredograma de câncer de ovário tipicamente padrão hereditário, a gente tem indicado sim em saúde pública, Leandro, mas assim, são situações muito particulares. Agora, em relação às mastectomias, a gente tem sido mais flexível, e eu penso dessa forma, sabe? A gente não pode, muitas vezes, deixar de oferecer uma arma que é a mais potente em termos de impacto de mortalidade por câncer, que são essas cirurgias nessas populações. Tá? Certo. E continuando com você, César, e já que a gente entrou no assunto, né, da mastectomia redutora de risco. Então, quando você está diante de uma paciente portadora de uma variante de alta penetrância para câncer de mama, como é a sua discussão com ela entre cirurgia redutora de risco e rastreamento de alto risco? E aqui eu estou me restringindo nesse momento às pacientes com variantes de alta penetrância. Na verdade, o que a gente tem, né, de dados na literatura, que entre 25 anos e 50 anos, né, é um intervalo interessante onde você tem impacto na mortalidade por câncer de mama quando se indica essas cirurgias nessas populações. Então, a faixa etária onde você tem maior ganho, né, tem uns dados aí, inclusive do Steve Narrowd, né, ele fez um estudo muito bonito tentando fazer estimativas de ganho, né? Você chega a quase 9% de ganho em mortalidade quando se faz a mastectomia aos 25 anos, e você consegue, por volta dos 50 anos, chega a 2%. Tá? O rastreamento nessa população, a gente não tem dados que mostrem um real impacto. Os últimos dados que a gente tem em relação ao rastreamento com ressonância mostram algum impacto na mortalidade, mas isso não chega ao que a gente observa nas cirurgias redutoras de risco. Então, a discussão impacta, é bem melhor do que o rastreamento. A gente transforma um risco, muitas vezes, de 80% em 1%, que é o que a gente tem de dado na literatura. Qual a incidência de câncer de mama após cirurgia redutora de risco? Em BRCA1, por exemplo, por volta de 1%. Então, é uma transformação brutal, e praticamente os dados de mortalidade, eles quase que se negativam em cirurgias feitas de forma adequada, tá? Lembrando, né, num país como o nosso, onde a gente tem dificuldade de fazer rastreamento, o rastreamento com ressonância magnética, ele é muito difícil, né? É difícil na rede pública, é difícil na rede suplementar. Quem já fez uma ressonância sabe que não é muito fácil você ficar tomando gadolínio uma vez por ano, 2 vezes por ano, tá? Durante 50 anos, né? Eu acho que tudo isso tem que entrar na conta, tá? Eu não tenho dúvida que a cirurgia, em relação ao rastreamento, além de trazer impacto em relação à mortalidade, ela é totalmente custo-efetiva em relação ao rastreamento. Doutora Patrícia, como geneticista, algum ponto, contraponto em relação aos pontos que o Dr. César trouxe? Só reforçar, eu acho que realmente não há redução de risco comparável, né, para pacientes que tenham variantes em genes de alta penetrância, não há redução de risco comparável à cirurgia. Ela é a melhor opção para redução de risco, né? Para a mama, como disse o César, a gente tem ainda a opção, né, do rastreamento, mas, de fato, mesmo na saúde suplementar, especialmente, né, nas instituições públicas, o acesso à ressonância, que seria o rastreamento ideal para os pacientes com variantes de alta penetrância, no caso de elas não serem operadas, é muito restrito, né? É realmente uma dificuldade, né?
Então, se a gente conseguisse, né, fazer o rastreamento, não houvesse uma restrição de disponibilidade de serviços, ou até mesmo, né, uma restrição de tempo, tem pacientes que não conseguem marcar uma ressonância a cada 6 meses, como é o preconizado para a BRCA1, porque não existem serviços que consigam atender essa demanda, né? Ainda mais se a gente passar a fazer a cirurgia, a teste universal. Então, aí a gente começa a ver, né, que, bom, se você vai oferecer o teste universal, que todos nós concordamos que é o futuro, você também tem que disponibilizar as condutas de redução de risco para todas essas pacientes que vão ser identificadas, e esse é um grande gargalo. Sim. E quando a gente fala das pacientes portadoras de variantes de moderada penetrância, aqui eu acho que o protótipo ATM, CHECK2, o que você muda do que você trouxe até aqui na sua discussão com essas pacientes? Não, daí eu acho que nas situações de moderada penetrância, eu acho que a gente pode sim estar considerando o rastreamento, levando-se em conta, inclusive, né, que são normalmente tumores luminais, uma maior frequência, né, com um padrão de comportamento mais insidioso, onde isso pode ser considerado. Agora, é assim, né, Leandro? A gente não tem dados especificamente em relação a essas populações, né? Na prática, eu levo em conta muito também os antecedentes familiares. Então, é lógico, um CHECK2 sem mais ninguém na família, né? Onde você, por exemplo, você consegue fazer testagem em cascata e ninguém está doente na família, a gente imagina que existam alguns modificadores aí, talvez genéticos, que tenham desencadeado uma não penetrância do gene, tá, em pacientes saudáveis. Acho que isso vale para CHECK2, vale para TM, né? Existem alguns estudos aí tentando validar no mundo inteiro, né, os scores poligênicos que possam, como fatores modificadores dessas penetrâncias. Existe muita coisa que a gente não sabe. Eu acho que, enquanto a gente não sabe, usar os antecedentes familiares, eu acho que é relevante, sim, né? Apesar disso não estar documentado nos estudos que a gente tem, né? Então, tem aquela publicação da Gallagher e colaboradores em relação aos perfis poligênicos, né, os painéis poligênicos, onde a história familiar não entrou nas análises, né? Então, mas a gente imagina que exista diferenças, ou por questões ambientais, né, ou por questões realmente genéticas que modifiquem as suas penetrâncias. Então, eu levo em conta. Assim. Então, por exemplo, um ATM claramente patogênico, né, em cima da classificação patogênica mesmo. Com vários casos, um comportamento autossômico dominante, eu acho que a gente até pode, sim, considerando cirurgias redutoras. Tem que avaliar com mais critério, eu acho que né? sim, acho que tem que particularizar. E lembrando sempre, né, que essas indicações para os de moderada penetrância, os de alta penetrância, lógico, né, a gente tem que discutir todos os riscos, a paciente participa ativamente das decisões, isso não se decide numa consulta, né? É importante que se tenha essa pegada multidisciplinar com o oncogeneticista, com o mastologista, com quem vai fazer a reconstrução, tudo isso é muito importante, mas essas considerações são importantes em relação a esses genes de moderada penetrância, é assim que eu tenho lidado. Sim, sim. E quando a gente caminha nessa discussão das cirurgias redutoras de risco e começamos a falar da salpingo-oforectomia bilateral profilática, doutora Patrícia, hoje nós temos muito a discussão, né, e grandes projetos de pesquisa sendo conduzidos no mundo a respeito da salpingectomia, retirada somente das trompas, né, e o retardo, né, o atraso da oforectomia para uma idade mais próxima da menopausa, né? Com os dados atuais, com o que nós já temos apresentados, publicados até o momento, a senhora acredita que nós já estamos prontos para implementar a salpingectomia profilática na prática clínica ou precisamos de algo mais? Eu acho que a ideia é maravilhosa, né? O racional por trás dessa sugestão de uma nova prática é perfeito. Mas a gente tem aí um dado importantíssimo corroborado. A primeira vez que apareceu foi há mais de 10 anos e agora está sendo corroborado com vários estudos, de que a salpingo-oforectomia em determinada idade nas pacientes, pelo menos que tem BRCA1 e BRCA2, reduz a mortalidade, né?
inclusive mortalidade por todas as causas, não apenas mortalidade por câncer de ovário. Então, eu acho que a gente vai precisar de uma caminhada um pouquinho mais longa com essa nova proposta da salpingectomia, com a ovarectomia mais tarde, porque é difícil tu abrir mão, né, de uma conduta, de um procedimento que está demonstrado que numa idade jovem reduz a mortalidade, em troca de um outro onde a gente não tem ainda informações sobre esse desfecho. Então, eu acho que o consenso é de que é excelente a ideia, os estudos clínicos estão aí para demonstrar minimamente uma não inferioridade desse novo protocolo em relação ao protocolo clássico, mas eu penso que nesse momento a gente não tem elementos ainda para decidir, né, em favor da salpingectomia com ovarectomia mais adiante, em termos seguros para a nossa paciente, tá? Então, queria reforçar, Leandro, César, assim, uma coisa que também no tópico anterior, né, eu acho que a gente tem regras. Então, por exemplo, né, na cirurgia redutora de risco em paciente com mutação de risco moderado, a regra é não fazer cirurgia, mas sempre vão ter exceções. E aí, uma equipe multidisciplinar com experiência, expertise nessa área é a melhor saída, né, dentro de um tumor board para decidir sobre essas exceções. E assim, eu acho que em todas as áreas. E aqui também, né, em relação à cirurgia de ovário, a gente tem certas regras que estão consolidadas por estudos de pesquisa e a gente vai ter eventualmente exceções. Queria só fazer um reforço aqui, a gente não sabe, né, exatamente quem vai estar nessa nossa audiência do podcast, mas eu queria deixar uma mensagem para as pacientes, né? A gente ainda carece muito de estudos de pesquisa e eu acho que eu queria dar assim, uma fala de estímulo às pacientes que quiserem e puderem se inscrever em estudos de pesquisa, ensaios clínicos, que estão avaliando exatamente esses pontos para a gente ter uma contribuição nossa, né, da nossa população, sobre o que a gente deveria fazer nessas situações aí de zona cinza. Excelente oportunidade. E concluindo esse assunto da salpingo-ovarectomia profilática, César, uma pergunta que nós recebemos frequentemente dos pacientes, né, das pacientes para as quais nós indicamos essa cirurgia, né, do ponto de vista oncogenético, e até de colegas ginecologistas, já que vamos fazer a salpingo-ovarectomia bilateral, nós temos que fazer rotineiramente a histerectomia, pensando ali num risco associado de carcinoma seroso de endométrio, ou pensando, essa paciente não teve câncer de mama, eu quero fazer uma terapia de reposição hormonal para ela depois, e aí eu consigo fazer uma terapia de reposição hormonal com estrogênio isolado. Como você vê isso? Você considera histerectomia associada para todas as pacientes ou é caso a caso em situações específicas? Então, Leandro, excelente, viu? Esse ponto é muito importante porque é uma queixa frequente, um questionamento frequente das pacientes, dos médicos, né, dos ginecologistas. A resposta é não, tá? Não é automático a indicação da histerectomia. Os dados em relação ao impacto de mortalidade são da salpingo-ovarectomia, como a Patrícia, né, muito bem disse. Não tem dado nenhum de que a histerectomia melhora a sobrevida nessas populações ou diminui mortalidade nessas populações, tá? A gente tem uma publicação bastante interessante, né, que chamou a atenção, acho que em 2016, Chu e colaboradores, eles avaliaram mais de 1.000 mulheres que tinham feito salpingo-ovarectomia e preservado o útero, seguiram no tempo e observaram que as mulheres que tinham variantes em BRCA1 chegavam a ter 14 vezes mais câncer de endométrio seroso de alto grau do que a população sem as variantes. Só que o risco absoluto ele é muito pequeno. Então, aquela discussão que a Patrícia estava falando sobre a classificação de moderada penetrância com risco relativo. O risco relativo, na verdade, é muito importante, mas ele tem essa pegadinha, né? O real impacto na população a gente vê no risco absoluto, né? E o risco absoluto de câncer de endométrio seroso de alto grau é muito baixo nessas populações. No entanto, ele existe. E esse subtipo seroso de alto grau, assim como no ovário, é um subtipo de altíssimo risco, ele é muito agressivo, né, altas taxas de mortalidade, apesar da gente não ter dados de mortalidade. Então, o que acontece? Uma situação
onde a paciente vai fazer, uma paciente clinicamente muito bem, vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Eu acho que sim, existe essa possibilidade de fazer a esterectomia, e como você muito bem disse, reposição hormonal nessas pacientes com variantes patogênicas, se você puder usar só estrogênios é melhor, né? A gente tem alguns trabalhos, tem um trabalho clássico, né, que é o braço isolado, do estrógeno isolado do WHI, mostrando que a reposição de estrógeno conjugado até impactou positivamente na diminuição de mortalidade, né, em pacientes com câncer de mama. Então a gente, sim, facilita. É mais fácil fazer reposição hormonal só com estrogênio, tá? A progesterona incha um pouco a mulher, dá alguns desconfortos, então é mais fácil. No entanto, é importante lembrar de que para as pacientes, muitas vezes perder o útero é uma situação complicada, tá? É importante que se converse muito, né? Algumas pacientes, sim, sentem alguma diferença na vida sexual por causa do colo do útero, tá? Então, é um tema bastante importante que seja conversado, apesar de facilitar a questão da reposição hormonal, é uma situação onde não tem impacto na mortalidade e que pode gerar algum déficit de qualidade de vida. Então, eu divido com a paciente isso, tá? E muitas pacientes querem, outras preferem não fazer a esterectomia. Tá? Um dado importante também, né, Leandro, não sei se você concorda, existe o grupo daquelas mulheres com variantes, por exemplo, em BRCA1, e que querem ter filhos, né? Então, que muitas vezes você acaba fazendo coleta de ócitos, faz a salpingoforectomia e ela resolve ter o seu filho lá para os seus 44, 45 anos. A gente tem que preservar o útero, porque ela pode sim engravidar depois disso, né? Sendo submetida à mastectomia redutora de risco e a salpingoforectomia redutora de risco, ela pode sim gerar ter os filhos que ela quiser com ócitos congelados, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Perfeito. Mas eu acho que a resposta inicial, você já deixou a resposta ali, né? De rotina, não. Não. Né? De rotina, não. E nós falamos um pouquinho aqui, né, sobre a terapia de reposição hormonal. E essa é uma dúvida frequente, né, doutora Patrícia, no consultório, né? A paciente é portadora de uma variante no BRCA1 ou no BRCA2, não tem histórico pessoal de câncer de mama. Ela tem uma contraindicação absoluta de fazer terapia de reposição hormonal se é clinicamente indicado, né? Essa é a primeira pergunta. E na sequência, mas se vier para fazer reposição hormonal, então ela tem que retirar as mamas primeiro. Então, só depois de fazer a mastectomia, a profilática, a redutora de risco, que a gente autoriza. Como que a senhora vê esses dois cenários? Sim. Eu vejo que a gente tem uma evidência bem razoável, né, de que o tratamento, terapia de reposição hormonal na paciente com mutação em BRCA, sem câncer de mama prévio, e que é submetida à salpingoforectomia, ela é inclusive indicada, né? Porque não há evidência, né? Aí a gente pode discutir a força da evidência, mas não há evidência de aumento de risco de câncer de mama nessas mulheres, se tratadas por até 5 anos. Tá? Então, certamente, eu entendo que hoje a informação que a gente tem nos mostra que é seguro fazer terapia de reposição hormonal em pacientes pós-salpingoforectomia, que não tiveram câncer de mama, né? E que fazem essa terapia por 5 anos. Mais do que 5 anos, a gente, infelizmente, não tem informação. Eu queria fazer um comentário aqui para vocês de uma situação que me causou muito espanto, mas eu quero deixar marcado aqui, porque foi uma sessão pública também, foi uma palestra em que a palestrante disse que mulheres que tenham mutação em BRCA e que tiveram câncer de mama que não fosse a receptor hormonal positivo, poderiam sim fazer reposição hormonal já tendo tido câncer de mama, tá? Eu fiquei muito surpresa com isso, porque eu nunca vi essa evidência, talvez, né, se vocês puderem me dizer, mas assim, eu nunca vi nenhum estudo que demonstrasse que é seguro se fazer reposição hormonal numa paciente BRCA que teve, por exemplo, câncer de mama triplo negativo. E eu acho que a pessoa, quando falou, estava pensando em risco de recidiva com a hormonoterapia. Quando, na verdade, a nossa maior preocupação em quem tem uma mutação em BRCA e já teve um câncer de mama é um novo primário. A taxa de novos tumores primários da mama
em pacientes BRCA é extremamente elevada, então o fato de ela ter tido um triplo negativo não quer dizer que ela não possa ter um tumor hormonal, hormônio dependente, que a terapia de reposição hormonal não deveria nunca usar, né? Se já teve câncer de mama. Então, eu fiquei, assim, um tanto preocupada, porque isso foi numa sessão pública, né? Então, eu entendo, e aí até depois gostaria de ouvir a opinião do César, eu entendo que uma mulher sem câncer de mama é, inclusive, uma indicação, né? De terapia de reposição hormonal após a pingoforectomia, se ela tem uma mutação em BRCA por 5 anos. Agora, no meu entendimento, quem já teve um câncer de mama, sendo portador de mutação em BRCA, mesmo após a pingoforectomia, deveria se evitar essa terapia. Isso, acho que você pode comentar, César. Eu queria que você me dissesse assim, é fundamental, é essencial que a paciente tenha feito a mastectomia bilateral redutora de risco, ou uma paciente pós-salpingoforectomia, fazendo rastreamento mamário de alto risco, ela também poderia fazer a terapia de reposição hormonal, se clinicamente indicado? Então, Leandro, os dados que a gente tem, só para complementar, os dados que a gente tem de não aumento do risco de câncer de mama, a maioria das pacientes incluídas nesse estudo não eram mastectomizadas. Sim, sim. Então, sendo que não é obrigatória a cirurgia, a adenomastectomia, se ela quiser fazer a adenomastectomia por outras razões, como o César falou, ok, mas a gente não vai deixar de fazer terapia de reposição hormonal pós-salpingoforectomia uma paciente que não teve câncer de mama e, por enquanto, não quis fazer, né, a cirurgia. Eu concordo, Patrícia, concordo com vocês dois. Se eu não me engano, a gente, acho que uns dados mais assim, clássicos que a gente tem, né, é o PROSE, né, PROSE Study do Timothy Rebeck, né. Então, até teve atualização do PROSE e tudo, mostrando exatamente o que vocês estão falando, tá? Então, a reposição nas pacientes submetidas a salpingoforectomia, redutora de risco, não piora o risco. Agora, é lógico, se ela continua com a mama, ela continua tendo o risco de ter a mama. A reposição também não vai diminuir esse risco, mas ela não vai aumentar. Então, lógico, a resposta não muda. Mas uma paciente que tem a mama e vai fazer reposição, ela vai ter lá num BRCA1, de repente, um risco de 70%, eu não sei se vocês estão entendendo, mas isso não vai mudar. O grupo controle, tomando ou não a reposição hormonal, vai ser igual. Mas ele vai ser alto se ela não fizer a cirurgia redutora de risco. Então, lembrando que a salpingoforectomia também vai ter um papel de redução dos tumores de mama. Tem uma certa redução, mas acho que, se eu não me engano, no estudo do Timothy Rebeck, na hora que você vê os braços do risco, ele é mais alto que a população geral. Então, existe uma certa proteção, mas ela continua sendo de risco para a mama. E tudo bem, se a opção é o rastreamento, ok, mas é uma discussão para ser feita de forma colegiada. Acho que a gente pode concluir que você está dizendo assim que não é um critério fundamental, né? A paciente não precisa fazer, mas talvez você está somando um fator de risco adicional. Sim. E você precisa, é uma paciente para você ter mais de perto no rastreamento de alto risco. Não tenha dúvida, eu acho que essa reposição não vai piorar o risco que ela realmente teria, né? A questão da proteção da salpingoforectomia em relação à mama, ela existe classicamente, mas existem alguns dados conflitantes já em relação a isso, né? A gente pode até depois discutir, mas assim, ok, mas a paciente não vai voltar a ter um risco baixo com a salpingoforé em relação à mama. Agora, viu, Patrícia, isso que você falou, é muito bom você trazer essa discussão sobre a questão dos triplo negativos, porque é verdade, a gente tem visto, eu vejo pacientes que vêm, colegas, né, acreditando que a reposição não participa de forma nenhuma na gênese dos tumores triplo negativos, e não é verdade, né? A gente tem estudos até em modelo animal, em modelo de cultura de célula, que sim, né, os hormônios esteroides, eles participam inclusive do processo até de promoção esses tumores que nascem na lâmina basal, triplo negativos e tudo mais. Então, não existe base de evidência para se indicar, né? A gente tem todos os estudos de reposição hormonal em pacientes sobreviventes de câncer, tem vários, né, estudos, né, mostrando e recomendando de que sim, existe um risco global, tá? Então, independente do subtipo tumoral em relação ao risco, tá? Ou seja, não podemos fazer reposição em pacientes que tiveram câncer de mama,
triplo negativo, tá? A gente não deve fazer isso, a recomendação é que não se utilize, né? Sim. E eu acho só para a gente caminhar para a nossa conclusão, a discussão é muito rica, eu acho que nós poderíamos passar aqui horas, ainda mais com vocês dois, mas um tópico bem importante, eu acho que hoje, principalmente no cenário mundial e no cenário brasileiro, doutora Patrícia, a senhora abriu a discussão falando isso, né, que é a evolução da pesquisa em genética do câncer, possivelmente daqui a algum tempo nós vamos entender que não são somente 5 a 10% dos casos, mas talvez 20% dos casos têm uma causa genética herdada. E com essa evolução do conhecimento, nós temos agora o destaque para os scores poligênicos de risco, né? Eu gostaria, assim, que de uma forma bem objetiva e prática para as pessoas que vão nos ouvir, que a senhora pudesse nos explicar o que são esses scores, né? E que, se com os dados científicos que nós temos até o momento, principalmente para a população brasileira, se nós já estamos prontos, né, para validação e para garantir a utilidade clínica do score de risco poligênico na população brasileira. Bom, então vou começar pela segunda pergunta. Nós não estamos prontos para usar amplamente os scores de risco poligênico, né, na nossa população. E vou contar para vocês como se fosse uma vinheta, um caso que eu atendi semana passada, que me procurou, tendo tido um diagnóstico de câncer de mama, idade jovem. Ela foi submetida a um teste, a um painel multigênico de câncer de mama hereditário ampliado, resultado negativo, sem luz, negativo. E aí, junto foi feito um score de risco poligênico que veio alto. E por conta desse score de risco poligênico alto, foi feita uma cirurgia redutora de risco, uma aderomastectomia bilateral nessa paciente. Então, vejam bem, paciente com histórico de câncer de mama, idade jovem, história familiar não era expressiva, foi pedido o teste genético foi negativo, mas fizeram junto o score de risco poligênico, risco alto, foi indicado uma cirurgia, uma aderomastectomia bilateral por causa do score de risco poligênico alto, por causa do diagnóstico dela em idade jovem. E ela veio me procurando para saber como fazer o teste das filhas, ela tem 2 filhas, score de risco poligênico nas filhas, para ver se as filhas precisariam fazer cirurgia redutora de risco da mastectomia bilateral também, jovens saudáveis, né? Esse caso que eu vi na semana passada nos mostra que essa prática da solicitação de score de risco poligênico, ela já é vigente, talvez não acessível a todos, mas ela já é vigente. Aí tem 2 preocupações. A primeira preocupação é que nós estamos começando a conhecer a genômica da nossa população. Estudo recente, né, publicado na Science, com colegas aqui do Rio Grande do Sul, do Projeto Genomas Brasil, mostrou que um estudo de 2.700 pessoas, mais de 8 milhões de novas variantes nunca descritas. Então, será que o score de risco poligênico, que está preconizado em outros países, ele pode ser usado aqui exatamente como, mesmo com uma adaptação, né? Será que a gente pode colocar o número de variantes que devem estar nesse score de risco poligênico? Quais os genes, quais as variantes? São tudo perguntas que ainda não estão bem respondidas. E o que mais me preocupa é, mesmo que nós soubéssemos, né, qual é o melhor método, quais são as variantes para incluir nesses scores de risco poligênicos, se a gente tivesse certeza da capacidade de predição de risco. Nós não vimos nenhum estudo mostrando que o score de risco poligênico e a conduta perante esse score de risco poligênico vai ter, de fato, um efeito sobre a redução de risco, sobre a natalidade, sobre o desfecho dessa paciente. Então, a gente está usando dados que, no meu entender, ainda são muito preliminares, numa fase ainda de pesquisa, onde a gente não tem essas respostas, para fazer condutas, para tomar condutas clínicas, sem ter evidência que nós precisaríamos para usar essas tecnologias com segurança. Tá? A Sociedade Brasileira de Genética Médica recentemente publicou, né, uma nota explicativa, uma nota técnica sobre a sua posição atual em relação a essa prática, está lá no site, acesso livre,
Vale a pena dar uma olhada. E assim, não que a gente não acredite que vai ser muito importante, né? As histórias de risco poligênico vão nos permitir olhar um outro risco, além do risco poligênico, dessas variantes BRCA1, BRCA2, essas de alta e moderada penetância. É um risco adicional que pode ter de variantes que individualmente tem um risco pequeno, mas que em conjunto podem dar aí um risco de 2 a 3 vezes o risco da percolassina, que dificilmente será igual ao risco de uma variante em BRCA. Então, é muito questionável que essa informação, por exemplo, vai algum dia ser usada para definir uma cirurgia de risco. É um tema complexo, né, Leandro? Sim, sim. Mas eu acho que explicar em poucas palavras, mas eu espero que eu tenha mostrado aqui para vocês que eu tenho uma enorme preocupação em relação ao que está vivendo agora. E para você dar uma resposta rápida, eu não acredito que essa tecnologia esteja pronta nesse momento para ser usada de rotina na nossa prática diária. Perfeito, perfeito. Não, acho que a senhora conseguiu elucidar bem com um exemplo clínico ali, o cenário no qual nós estamos e que nós aguardamos, sim, com muito otimismo a implementação, mas nós precisamos de mais dados, tanto de validade clínica quanto de utilidade clínica, né? E com isso eu gostaria de agradecer muito a vocês por essa rica discussão, ao professor César, à professora Patrícia. É um grande privilégio para o Clube da Mama receber aqui 2 professores, 2 figuras assim que são muito especialistas na área de oncogenética. Então nós nos sentimos muito privilegiados com essa oportunidade de discutir com vocês, tá? Muito obrigado. E agradeço a todos vocês por ouvirem o Clube da Mama Talks, o podcast do Clube da Mama de São Paulo. Lembramos que esse podcast não substitui a consulta médica e nem o aconselhamento genético, assim como pode incluir opções de tratamento, de diagnóstico não aprovadas para uso clínico no Brasil. Fiquem ligados nos canais do Clube da Mama de São Paulo, no YouTube, no Spotify e no Instagram. Em breve, voltaremos com mais discussões. Até a próxima.